Convido a todos para a leitura da palavra do Senhor esta noite, Jó 42, versículos 16 e 17, que diz assim: Depois disto, viveu Jó 140 anos, viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Eu queria que você repetisse comigo último versículo, a última expressão do livro de Jó. Como é que diz? Então morreu Jó, velho. Essas duas últimas expressões eu queria que você repetisse de novo: velho e farto de dias. Ok, tome seu lugar, vamos refletir juntos. Sabe, gente, eu tenho pensado muito numa coisa. Tenho refletido muito numa coisa chamada etapas. Etapas. A vida é feita de etapas. De novo, a vida é feita de etapas. Então, nós passamos por diferentes etapas na nossa vida. Alguém já ilustrou que a vida é como se fosse uma estrada. Ora vai ter reta, ora vai ter, como é que é? Declive e ora vai ter aclive. Uma hora vai ter descida, outra hora vai ter subida. Ficava tão mais fácil falar assim, né? Uma hora vai ter curvas à direita, à esquerda, subidas, descidas, contorno. Alguém já ilustrou que a vida é como se fosse uma estrada. Já ouvi alguém também ilustrar que a vida é como se fosse uma roda gigante. Tem hora que você está lá em cima e tem hora que parece que você está lá embaixo. Também já vi alguém ilustrar que a vida é como se fosse uma montanha russa. Tem hora que vai devagarinho, tem hora que desembesta. Não é? A nossa vida então seria tudo isso, talvez uma viagem também. Recentemente eu li uma coisa interessante sobre a vida, que a vida seria como se fosse uma viagem num trem. Ultimamente ninguém viaja de trem mais, mas como se a vida fosse uma viagem de trem, que para em cada estação. E nas estações da vida, desce gente, sobe gente, entra gente, sai gente. Parece que a nossa vida é assim. Em alguns momentos da nossa vida, a gente tem a impressão que parece que pessoas que a gente amava ou ama tanto, desceu naquela estação. E há momentos na nossa vida que a gente tem a nítida certeza que paramos numa estação, que entrou alguém novo na nossa vida. Está entendendo, gente? Parece que entrou alguém novo. Então parece que a nossa vida às vezes é como se fosse uma viagem de trem também. Interessante também essa reflexão. Quando a gente lê o livro de Jó, embora o livro de Jó seja um livro assim meio triste, eu gosto muito de fazer uma comparação entre o início do livro de Jó e o final do livro de Jó. A Bíblia mesmo resume a história de Jó em pelo menos 2 etapas. No mínimo, Jó passou por 2 etapas. Você pode observar no versículo 12 do capítulo 42. Você está comigo aí? Você sabe que aqui na segundona a gente estuda a palavra, não é? No versículo 12 do capítulo 42 tem uma frase interessante aí que fala sobre isso, as etapas da vida. O versículo diz: assim abençoou o Senhor. Eu inicio, você completa. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Então, no mínimo, Jó teve 2 etapas na sua vida, que a Bíblia chama de estado. O primeiro estado e o último estado da vida de Jó. O último estado todos nós conhecemos. O primeiro estado
todos nós também conhecemos. Como foi o início, como foi o princípio, o primeiro estado da vida de Jó. Aquele homem que era rico, tinha uma família grande, viviam em festas, etc. Era um homem temente a Deus. No capítulo 1, por exemplo, do livro de Jó, e justamente no versículo 1, Jó 1:1, a informação que dá sobre Jó é que ele era um homem íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Logo depois vai dar a informação que ele teve 7 filhos e 3 filhas. E aí vai falar da riqueza de Jó, que era um homem assim, rico. Eu li alguma coisa esses dias que Jó poderia ser como que um sheik do Oriente Médio, para a gente entender hoje, né, do poderio de Jó, da sua situação financeira abastada. Então esse primeiro estado de Jó todos nós conhecemos. O último estado de Jó também todos nós conhecemos, que Jó, a gente sempre fala essa parte, Jó teve o dobro, não é? Deus restituiu, Deus dobrou a riqueza de Jó. Jó foi muito mais abençoado no fim do que no começo e etc. Agora, o versículo 16 tem uma expressão, na verdade, 2 expressões, que é a reflexão que eu quero te entregar hoje. O versículo 16 tem as 2 primeiras expressões aí, me chamam muita atenção. Como é que diz? Versículo 16, 1, 2, 3, diz: depois disto. Pergunte a quem está ao seu lado: disto o quê? Por quê, Dani? Porque a gente está acostumado a ver o primeiro e o último estágio. O primeiro e o último estado. A primeira etapa e a última etapa. Diga aí baixinho a quem está ao seu lado: a do meio você esqueceu. Que é o tal disso que está aqui. Depois disso. Esse disso é o quê? A etapa do meio. Essa etapa do meio, a gente pula ela. Então a gente sempre conta a história de Jó assim: tinha um homem que era muito rico, temente a Deus, desviava do mal. Teve uns probleminha na sua vida e no final ele teve o dobro do que ele tinha antes. Esse é o que o Reinaldo acabou de dizer. Esse é o evangelho da prosperidade. Ele tinha 10, passou a ter 20. Ele tinha 1.000, passou a ter 2.000. Ele tinha 5, passou a ter 10. Mas o evangelho verdadeiro mostra a etapa do meio. E essa etapa, eu falei para o senhor que eles não iam gostar da mensagem hoje, eu tinha certeza. Ninguém está dando glória aí, eu não estou vendo ninguém pulando. A etapa do meio, o último estado é o sonho. O estado do meio é a realidade, filho. A etapa do meio é que a gente precisa prestar atenção. O primeiro estado de Jó, que bênção. O último, mais bênção ainda. Mas o estado do meio, esse estado do meio, pastor Elias, como você chamaria? Eu chamo de história. Ninguém chega a lugar nenhum sem ter uma história. E sabe uma coisa que eu descobri? Deus só respeita quem tem história. Deus só usa quem tem passado, irmão. É por isso que eu glorifico a Deus por sua vida. Você que está aqui, que quando termina culto fala para mim: eu já fui isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz aquilo. Tem jeito para mim? Eu glorifico a Deus por sua vida, porque Deus só pega gente que tem passado. Ah, fala alguma coisa aí, gente. Deus só respeita quem tem história, quem tem passado. Ninguém chega lá da noite para o dia. Tem um estágio do meio. A história do meio. O período. Mostra para quem está ao seu lado assim, não sei se o seu período é grande ou pequeno, fala: eu estou no meio ainda. Esse período, essa história. Deus usa quem tem história. Deus respeita quem tem história. As pessoas respeitam quem tem história. Os que conquistam grandes coisas na vida e com Deus é gente de história. Bate no teu peito e diga: eu tenho história. Faz um desabafo para quem está ao seu lado aí. Encara ele e fala: nasci ontem não, meu irmão. Fala para ele, fala: nasci ontem não. Explica para ele aí, fala: eu já vi muita coisa. Como diz um amigo meu um pouco mais velho: esses olhos aqui já viram muita coisa. Muita coisa.
Deixa eu te dar um conselho de graça, porque dizem que se conselho fosse bom, vendia. Eu vou dar de graça para você. Respeite as pessoas com história. Respeite as pessoas com história. Tem gente que não respeita as pessoas com história, irmã Fátima. Tem gente que vê um pastorzinho mais velho, fala, isso aí já deu o que tinha de dar. Tem gente que vê alguém que chegou lá, e a intenção dele é chegar também. Posso te dar um conselho de graça? Quer chegar lá onde ele chegou? Posso te dar um conselho de graça? Você que é da Nazareno, quer chegar onde o pastor Aguiar chegou? É só passar o caminho que ele passou. É simples. É simples. Você que é pregador, quer chegar onde o Malafaia chegou? É só passar o caminho que ele passou. É simples. Diga quem está ao seu lado, antes de chegar onde eu cheguei, tem que passar pelo caminho que eu passei. Tem um caminho, tem um período do meio. E o período do meio na vida de Jó, gente, foi de luta e de dificuldade. Eu não conheço ninguém que chegou lá que não passou esse período do meio, o período da dificuldade, da luta. Eu chamo isso de história, eu chamo isso de experiência. Aleluia. Por isso que eu gosto do final do livro de Jó. Porque o final do livro de Jó, Marcelo diz, depois disso, aleluia, depois disso viveu Jó. Erga sua mão, eu tenho uma palavra de Deus para você. O depois disso vai acontecer para você também. Vai passar também para você, meu irmão. Olha aqui, segura para você dar um glória a Deus. A Bíblia diz assim, depois disso, o certo era dizer, depois disso Jó morreu, não era? Não estava bom assim? Mas a Bíblia diz, não, depois disso Jó viveu. A palavra que eu tenho de Deus para você hoje é que essa luta não vai te matar. A palavra que eu tenho de Deus para você hoje é que essa dificuldade que você está enfrentando não vai acabar com a tua história. Haverá um depois disso de Deus na sua vida. Depois disso você vai viver. Depois disso a coisa vai continuar. Eu gosto do detalhe que fala assim, ó. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Isso aqui é top demais, gente, ó. Se liga no finalzinho. Viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Isso aqui só me mostra uma coisa, Silvani. Jó viveu o suficiente para ver os filhos, porque na vida de Jó só teve uma coisa que não mudou, pelo menos na ordem escriturística, a gente não percebe. Jó perdeu todos os filhos, Jó perdeu todos os bens, aí Jó teve de volta todos novos filhos, Jó teve de volta novos bens, Jó só não teve de volta nova esposa. Não mostra, é verdade, não mostra isso no texto. Mas aquela mulher de Jó, a louca, era louca, mas foi a única que aguentou passar o período do meio com ele. Pegou, maridão. Cutuca aí quem está ao seu lado e fala, está entendendo? Ela era doida, mas foi a única que suportou ver o Jó todo perebento, caindo, as pálpebras. Como é que é? Sei lá, esse negócio aí. É a única que aguentou Jó ver a língua de Jó apodrecendo. Foi a única que aguentou Jó ver pus saindo na vida de Jó, assim, no corpo de Jó para tudo quanto é lado. E o Jó rapando com caco de telha. E o Jó lá no lixão. Ela era louca, mas foi a única que aguentou ver Jó naquele estado. Porque os amigos chegaram para Jó e disseram, você deve estar em pecado para estar acontecendo isso aí na sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Não tem jovem adolescente aqui, né? Não tem, mas vou falar alguma coisa para você. Meu amigo, minha amiga, baixa esse teu nariz, larga a mão de ser besta, porque na hora do vamos ver, não são os amigos que estão com você não, é a família, cabeção. É a tua família que está ali do teu lado falando, A mulher do Jó era louca, né? Mas aguentou o bafo dele, porque a Bíblia diz que ele tinha mau hálito. Tá? Mas a Bíblia diz que Deus dá uma nova família para Jó. Mas
Pastor Elias, onde você quer chegar? Calma! O texto diz assim: Jó viveu o suficiente para ver filho, os netos, não é assim? Diz até a quarta geração, inclusive. Viu? Ok. Só me revela uma coisa isso aqui. O que esse versículo está dizendo assim, de forma meio oculta? Esse versículo está dizendo assim, Reginaldo: o Jó teve história para contar. Porque se tem uma coisa que velho gosta de fazer com filho e neto, é contar história. Eu viajo lendo isso aqui, imaginando o Jó sentando com a netaiada e o neto falando assim: ô vô, é verdade que o senhor uma vez perdeu tudo? Hã? E o velho senta. Você quer deixar um velho feliz? É você falar assim: conta aquela história, aquela que ele já contou 550 vezes, a mesma história. Mas você fala assim: como é que aconteceu? O velhinho fica feliz. Você não está entendendo a pregação, né? Vou explicar para você. Você vai chegar nesse ponto de poder sentar com alguém e dizer: vou te contar o que Deus fez na minha vida. Poder sentar com alguém e dizer: eu tenho uma história com Deus. Eu passei pelo vale, mas estou subindo a montanha. Eu passei pelo fogo, mas a chama não ardeu em mim. Eu atravessei o rio e não me afoguei, porque o meu Deus estava lá comigo. Eu atravessei batalhas, eu derrubei, escalei muralhas, eu venci gigantes, eu venci lutas da minha vida. Se tem alguém aqui com história hoje, levanta a sua mão e glorifica o Senhor. Balança a sua mão e glorifique ao Deus que te deu uma história para contar. O Deus que te fez viver experiências tão lindas. Aleluia. Eu tenho uma palavra para você. Tudo isso aí que você está enfrentando, eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Porque eu aprendi desde pequeno que quando Deus manda uma carta tem endereço. Se Deus está falando é porque é para alguém. Deus está falando com você aqui esta noite, meu irmão. Deus está te dizendo: esta luta aí, esta provação, essa dificuldade é história para contar mais tarde. É história que você vai ter para contar. Você vai poder reunir sua família, glória a Deus, e seus amigos e sei lá quem, e poder dizer: eu passei, mas eu sobrevivi, eu escapei, eu estou aqui para contar a história. Aleluia. Que Deus te dê uma história, meu irmão. Que Deus te dê uma história, minha querida irmã. Que esse embate todo que você está tendo para conseguir manter o teu casamento seja uma história para você contar amanhã nos encontros de casais. Que essa luta que você está enfrentando com teu filho seja amanhã um testemunho para você contar nas casas de recuperação. Que essa enfermidade que você está enfrentando no teu corpo aí, veio com ela, porque ela é sem vergonha, ela vem para o culto. Hoje ela vai embora, sozinha. Mas essa enfermidade que você veio com ela para o culto, é uma história que amanhã você vai visitar os enfermos nos hospitais e dizer: Deus fez comigo, Deus pode restaurar você também. Toda a luta que você está enfrentando para manter sua família, para manter sua casa, trabalha de dia, trabalha de tarde, trabalha de noite, trabalha de madrugada, né, Marcinha? Vira a noite trabalhando. São histórias que Deus está te dando para depois poder dizer para alguém: eu sei o caminho das pedras. Eu sei como é a história. Aleluia, aleluia. Eu nunca me esqueço, recentemente, quando encontrei um grande pregador, um profeta de Deus no aeroporto. Eu corri para o lado dele, puxei assunto, começamos a conversar. Ele começou a contar algumas coisas. Eu falei: pastor, o senhor podia fazer uma coisa? O quê? Conta como foi que o senhor começou, porque eu estou começando, eu quero saber como é que é o caminho das pedras. Diga quem está ao seu lado: eu sei o caminho das pedras. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Tudo isso que você está enfrentando é apenas uma história para contar. Você vai poder dizer como Jó: eu sobrevivi a tudo aquilo. Aleluia, aleluia. Aperta o ombro de quem está ao seu lado aí, diga para ele ou para ela: ele está precisando ouvir isso. Diga: você vai sobreviver a tudo isso. Você vai sobreviver a tudo que você está passando. Glória a Deus, você vai sobreviver, irmão. Você vai passar por tudo isso.
Aí você vai contar a história e vai finalizar a sua história assim. E depois disso, glória a Deus, depois disso, com Deus sempre haverá um depois. Vou falar de novo que esse aleluia foi R$1,99 só que valeu. Com Deus sempre haverá um depois. Sempre haverá um depois. Depois da luta, depois da prova, depois da fornalha, depois da tribulação, depois do deserto, depois da cruz, depois do vale, depois da escuridão, depois da tempestade, depois do mar. Você vai contar. Depois vai ter um depois na sua vida. Quando eu tentei estudar música, o professor me ensinou que na pausa não existe música, mas na música existe pausa. De vez em quando Deus dá uma travada no teclado da nossa vida. Parece que Ele aperta a tecla preta. Quando você pensa, acabou. Aí Deus continua a história da sua vida. Tua história tem continuação, meu irmão. Levanta a sua mão, diga bem alto assim: eu tenho uma história. Eu tenho uma história. Você vai poder contar, você tem uma história. Deus te chamou para ter uma história. Ó, eu não vou ler, quero ganhar tempo, mas em Atos capítulo 19, eu aprendi um negócio interessante, porque eu entendi até então que Deus respeita quem tem história, quem tem passado. Mas em Atos 19 tem um negócio interessante. Atos capítulo 19 diz que Paulo estava numa determinada cidade, se não me engano, Éfeso, e Paulo estava fazendo toda aquela bênção que era o ministério de Paulo nas cidades, de forma evangelística. E diz que algumas pessoas começaram a olhar o ministério de Paulo, Naldo, e começaram a tentar copiar. Ele põe a mão assim, não é? Ele levanta a perninha assim, sei lá, o ministério dele é assim. E Paulo tinha um ministério de muitos milagres. Nesse mesmo Atos 19, diz que Paulo tinha uma agenda apertada, não podia viajar muito, nem estar em muitos lugares. Diz que Paulo mandava o lenço dele, os aventais. Esses aventais eram colocados na vida das pessoas e elas eram curadas. Diferente de hoje, que a gente traz as coisas, né? Deixa para lá, vai. Hoje a gente traz. Mas naquele tempo não, o homem de Deus mandava dele, porque o poder, que coisa linda, glória a Deus. E tocavam nas pessoas, e diz que quando jogava o lenço de Paulo nas pessoas, o demônio saía. Irmã Fátima diz que 7 rapazes ficaram olhando aquilo e falaram: mano, dá grana isso aí. Já pensou? Pegaram o jeitinho do Paulo, coisa e tal. Aí diz a Bíblia que 7 filhos de um judeu chamado Seva, se não me engano, em Atos 19, viram o endemoniado todo endemoniado. Eles chegaram perto do endemoniado em Atos 19. Olharam para o endemoniado e disseram assim: nós te expulsamos em nome de Jesus. O demônio não saiu não. Aí eles voltaram de novo e disseram assim para o demônio: nós te expulsamos em nome do Jesus de Paulo. Pastor Laerte, esse é o demônio mais educado da história que eu já vi. Esse demônio não fazia muita arruaça. Quando eles falaram: tá, já que não dá certo só no nome de Jesus, então nós te expulsamos em nome do Jesus de Paulo. Aí o demônio deu uma parada, olhou para eles, e o texto diz assim, que o demônio disse na boca do endemoniado: eu conheço a Jesus, conheço a Paulo, e você é quem? Eu vou ler para você, eu tenho que ler isso aqui para você. 19 de Atos, versículo 11. Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, de sorte que até os lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades os deixavam e os espíritos malignos saíam. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possessos de espírito, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Olha o versículo 15. Respondeu, porém, o espírito maligno: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós sois quem? Saltando sobre ele o homem que tinha um espírito maligno, apoderou-se de 2, prevaleceu contra eles, de modo que fugiram para casa sem roupa. O demônio deu um caço. O demônio deu um...
Irmão, quem não tem história apanha do diabo. Deu para você entender? Meu irmão, até o diabo respeita quem tem história. Até o diabo diz assim, está falando de quem? De Paulo? Oh, desculpa aí, não, Paulo eu conheço. Deus respeita quem tem história, o mundo respeita quem tem história, até o diabo respeita quem tem história. Então você tem que ter história. Você tem que ter história. Quem quer ter uma experiência com Deus aqui? Quem quer ter história? Então, essa luta que você veio passando aí, você veio hoje para a segundona esperando que Deus use o pastor Elias para te dizer assim, tua luta acabou, Deus vai me usar agora. Quer ver? Tua luta vai continuar para você ter história. Porque sem luta não tem história. Minha mãe lavando louça costumava cantar uma canção que dizia assim, a luta vem e passa, não desanima não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. A outra parte eu não gosto muito não. A outra parte fala assim, ó, tem crente que não gosta de passar tribulação, mas para entrar no céu é com luta, meu irmão. Luta vem e passa, não desanima não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Tem que passar o estágio do meio, filho. Porque aí depois o último será mais abençoado que o primeiro. Quando foi que você ganhou a bênção do último estágio? No estágio do meio. Suporta a aprovação. Deus quer te dar experiência, Deus quer te dar história. Deus quer te dar uma história para contar. Glória a Deus. Eu fui pregar recentemente no Paraná, agora numa cidade chamada Porto Rico. Eu contei para vocês o que aconteceu lá no hotel onde eu estava hospedado. Eu comecei a falar com a garçonete, filha, você precisa saber de onde Deus me tirou. Ela falei, Deus me tirou. Ela falou, você tem que ter uma história para contar. Uma história de onde Deus te arrancou, como Deus te levantou de novo, como Deus te deu experiências ao longo da caminhada. Aleluia. Nós vamos orar por você daqui a pouco. Pedir a Deus que te dê força para viver esse estado do meio aí, ó. Pedir a Deus que te dê força para viver essa etapa do meio, essa história. Isso não pode morrer na sua vida, você tem que ter uma história, uma experiência para dizer a alguém, vale a pena servir esse Deus. Abraça quem está ao seu lado, nós vamos orar já, diga quem está ao seu lado, Deus vai te dar uma história para contar. Deus vai te dar uma história. Tudo que ministre sobre a vida de quem está ao seu lado, dizendo a ele ou a ela o que você está passando, vai virar história. Diga para ele, Deus quer te dar uma experiência, Deus quer te dar uma história. Suporta esse momento difícil, Deus quer te dar uma história. Deus está querendo te dar uma história, você não está entendendo. Deixa, vai passar. Eu declaro em nome de Jesus que assim como aconteceu com Jó, vai acontecer contigo. O que, pastor? Depois disso, vai passar, haverá um depois disso na sua história. Haverá um depois disso. Feche os seus olhos aí onde você está. Se você puder orar com a mão no ombro do seu irmão, orar por ele, por ela, dizer, Deus, dá uma história para ele, dá uma história para ela. Feche os seus olhos esta noite. Peça para Deus te dar uma história. Para Deus dar uma história a essa pessoa que está ao seu lado. Para Deus usar tudo que ele está passando para compor uma história. Aleluia. Oh Deus querido, faça com que nossas aflições se tornem em uma linda história. Faça com que os momentos difíceis que meu irmão está passando aqui hoje seja uma história linda que o Senhor está escrevendo. Dá uma história, dá uma experiência para nós. Deus, nós não queremos ser pessoas levadas ao vento, nós queremos ter fundamento, história, ter uma vida de experiência contigo, Senhor. Chega de sermos, meu Deus, crentes sem história, gente que vive ao léu. Nós queremos ter uma história contigo, uma experiência contigo. Oh, glória a Deus.
Aleluia. This is the realm of your glory. This is the realm of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in this place.